Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral. Secretário, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Prazer falar mais uma vez com o senhor. Bom dia Rodrigo, bom dia Thalita, bom dia ouvintes da Super. Secretário, para a gente começar o bate-papo com o senhor, eu queria falar a respeito dessa discussão que envolve a vacina, a Coronavac aqui no Brasil. E a impressão que a gente tem acompanhando tudo que está acontecendo nos últimos dias é de que há uma discussão politizada de um assunto que deveria ser técnico, de uma decisão que deveria ser estritamente técnica sobre o uso ou não dessa vacina. Eu queria saber a opinião do senhor enquanto secretário de Estado de Saúde. O senhor tem essa mesma impressão de que essa discussão está politizada quando ela deveria ser técnica? Rodrigo, eu acredito que sim, né? Nós temos que ficar muito atento porque as vacinas elas estão em franco desenvolvimento, inclusive a Coronavac. Existem mais de 150 vacinas em investigação, em estudo, e neste momento não há nenhuma vacina pronta para ser usada. Então, o que nós temos que entender, eu acho que aí é a parte técnica real do que se trata o tema vacina, é que primeiro se faz o estudo, depois se confirma se essa vacina é útil nos dois sentidos, tanto da segurança do paciente, que não causa mal, e também da eficácia e eficiência, que ela se propõe a fazer a imunização e dar a proteção às pessoas. Se tivermos uma vacina nesse sentido, aí sim é momento para nós discutirmos como fazer a vacinação, como o Ministério vai adquirir. Me parece que toda essa discussão está muito precoce, né? Está extemporânea. Agora, secretário, o governador de Minas, Romeu Zema, ele afirmou recente que ninguém vai ficar sem a vacina. Qual a postura que o governo estuda? Há conversas em relação a isso, ainda que precoce toda essa discussão, como dito pelo senhor. Qual é a postura que o governo do estado estuda ou pensa em ter caso haja uma aprovação? A gente tem, por exemplo, dados, informações da Coronavac, né, da chinesa Sinovac, de que os testes devem ser finalizados ainda no fim deste mês, já em novembro. Qual vai ser a postura do governo do estado? Thalita, nós vamos acompanhar o que foi deliberado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, do qual eu faço parte, junto com o Ministério da Saúde. E quem vai adquirir vacinas para coronavírus no Brasil será o Ministério da Saúde. Nenhum estado adquirirá vacina de forma isolada. Junto com o Conselho Estadual de Secretários de Saúde, o Conselho Nacional dos Secretários Municipais e o Ministério, será definido a população que receberá inicialmente a vacina e qual a gradação, a sequência de ativação da população para serem vacinados, igual nós fazemos na gripe normalmente, né? À medida que for chegando vacina, nós vamos distribuindo para a sociedade. Do ponto de vista do Estado, o que nós temos que fazer, ainda mais no Estado com dimensões de país igual Minas Gerais, é ter um plano de distribuição da vacina qualificado, montado, bem estruturado, inclusive com a rede treinada para vacinação. Esse plano ele já está em execução há mais de 2 meses, nós já adquirimos mais de 35 milhões de seringas e agulhas, ou seja, do kit completo, para que não falte isso em Minas Gerais. Estamos treinando a rede, fazendo toda a estruturação da logística de distribuição, inclusive com montagem de rede de frio. Então, o que me parece é que em Minas Gerais nós estamos praticamente prontos para caso haja a vacina e ela chegue hoje, a gente já teria condição de distribuir com muita tranquilidade. Se essa vacina chegar no início do ano que vem, eu acredito que nós vamos ter ainda mais condição. O secretário, como é que o senhor tem acompanhado a postura do presidente Jair Bolsonaro, em especial nessas polêmicas todas que envolvem a Coronavac, a disputa política de poder entre ele e o governador de São Paulo, para ver quem tem a primazia, digamos assim, de anunciar que tem a vacina e que essa vacinação vai ocorrer? Rodrigo, eu estou muito focado no trabalho da Secretaria Estadual de Saúde. Acaba que eu tenho tido pouco acesso e tenho acompanhado por polêmica aqui. Né? De uma forma geral, eu acho que tem muitos comentários de ambos os lados que poderiam
talvez não ser na intensidade que eles são, mas que também tem muito vício de interpretação. As pessoas têm interpretado muitos dos comentários conforme lhes é conveniente, então eu acho que isso aí a gente tinha que acalmar a sociedade um pouco, entender que esse momento é um momento de bom senso, é um momento de equilíbrio e que isso vai ser o melhor caminho para o país, naturalmente para o estado de Minas Gerais. Eu acho que esse esforço, né, de trazer uma tranquilidade com o norte, ele faz parte do gestor público, foi isso que nós tentamos trazer ao longo de toda a epidemia, inclusive dos momentos mais críticos no estado, e com isso nós conseguimos alinhar todo o estado na direção correta, na direção de se cuidar. Secretária, há 4 dias, os números ou o número de mortes de coronavírus aqui em Minas, eles não são atualizados e a Secretaria de Estado da Saúde ontem informou que é um problema, né, naquela contagem ou na divulgação feita pelo Ministério da Saúde. Embora esse problema esteja acontecendo, os números dos casos, eles estão sim sendo divulgados e adicionados àquela lista. O que esse problema pode gerar? Já é aí previsão para que isso possa ser resolvido? O número de mortes, ele pode ser perdido ou pode ser confundido de alguma forma devido a esse problema? Thalita, o que nós temos, eu acho que eu já até estive com vocês aqui durante a atualização, nós fizemos ao longo da epidemia uma atualização na nossa forma de fazer o levantamento e a consolidação, que o Estado faz a consolidação do número de óbitos, e nós passamos a ficar 100% alinhado ao programa do Ministério da Saúde, que é o CIVEP-Gripe. E como que funciona essa atualização, essa centralização do número de óbitos? O município, que é quem está junto aos hospitais, confirma o óbito. O município, ele faz a alimentação do sistema CIVEP-Gripe e o Estado, ele através do acesso ao sistema, ele consolida dos 853 municípios o número de óbitos que nós temos. Então é assim que funciona. Desses últimos 4 dias, o sistema do Ministério da Saúde está em revisão, né? O DataSUS está todo em revisão por conta das alterações e ataques que eles tiveram lá. Então, neste momento, nós estamos sem acesso ao DataSUS. Mas, na verdade, o controle e o número de óbitos reais, eles estão centralizados ainda nos municípios e assim que o DataSUS voltar à operação, os municípios fazem a alimentação e nós fazemos a atualização imediata. Então, não há risco de nós perdermos a contagem ou perdermos o controle do número de óbitos. Já em relação ao número de casos, o sistema ainda está permitindo habilitação, possa ser que quando o sistema voltar na plenitude, a gente tenha um aumento ou então alguma mudança, mas de uma forma geral, o controle que nós fazemos também aqui no estado para ter essa segurança, eu acho que eu sempre falei isso, é um controle de múltiplos indicadores, né? Então nós temos óbitos e temos os casos, mas nós também temos todas as solicitações de internações no SUS-Fácil, esse controle é do Estado, a ocupação de leitos no Estado também nós temos os controles, então, de uma forma geral, nesses últimos 4 dias, a tendência é de diminuição, tanto que a ocupação de terapia intensiva está sendo a menor. O senhor falava na sua resposta anterior à pergunta da Thalita que Minas não vai deixar de tomar decisões que eventualmente sejam necessárias em função dessa dificuldade com os dados federais, né, com os dados de óbitos aos quais o Estado não está tendo acesso. Mas eu pergunto o seguinte, porque vocês têm até outros indicadores para tomar as decisões. No caso do prefeito que está numa macro-região e que ele está preocupado porque ainda não está tendo os dados do Estado ali, dos municípios do entorno dele principalmente, existe algum outro mecanismo? Esse prefeito pode ficar prejudicado pensando na lógica de uma micro ou de uma macro região? Às vezes o prefeito está ali ilhado e sem saber como é que está a situação nos outros municípios. Essa falta de dados pode prejudicar a vida desse prefeito, por exemplo? Rodrigo, essa pergunta sua ela é muito interessante porque ela remete ao que foi a estruturação do nosso plano de contingência. Nós temos um plano de contingência estadual que é o que centraliza e coordena tudo que está acontecendo no estado, mas cada macro-região de saúde ela tem um plano de contingência, ela tem
um superintendente regional ou um gerente regional da saúde do estado, que é o coordenador, junto com os secretários municipais de saúde de toda a região. Então, essa forma de comunicação, essa forma de tomada de decisão, nós temos um foro, né, em cada região que permite que haja a troca de informação e que haja a decisão colegiada, inclusive no sentido de abertura de leito, de reestruturação de leito, de transformação de leito clínico em leito Covid, de transformação de leito Covid em leito clínico, né? Então, de uma forma geral, essa governança, ela chega lá na ponta, ela chega muito perto do prefeito. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma do prefeito ter informação e, principalmente, dele tomar a decisão junto com a Secretaria Estadual de Saúde. Secretário, nós trouxemos uma informação há poucos dias aqui no Super N que após os feriados, os números de casos de infecção pela Covid-19 no estado, eles estavam aumentando, de acordo com uma pesquisa, de acordo também com os dados, é claro, divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Nós temos o fim do ano aí também, que a gente sabe que é uma época onde as pessoas se reúnem muito, embora as aulas estejam suspensas, algumas ocorrendo de forma virtual, a gente sabe também que há um momento onde a concentração de férias dos pais, enfim, ele acontece que é janeiro, por exemplo, e a gente vive um momento de muito medo, um medo mais esclarecido aí, ou colocado, principalmente por causa da segunda onda de Covid na Europa e o medo de que essa segunda onda chegue aqui também ao Brasil, a Minas Gerais. A orientação do isolamento social, das aglomerações para que sejam evitadas e de todas aquelas medidas sanitárias, ela continua. Mas como fazer com que a população entenda que ainda é necessário continuar em casa, evitar as aglomerações para que essas novas infecções possam ocorrer? Thalita, essa pergunta sua, ela é fundamental porque, primeiro, a epidemia não acabou. É fundamental que todas as pessoas entendam isso. Nós temos ainda um vírus que é um vírus que transmite com certa facilidade, que pode levar ao óbito e que ele está circulando na sociedade. Então, a epidemia não acabou. Se ela não acabou, é fundamental que nós mantenhamos algum cuidado, que mantenhamos o distanciamento, o uso de máscaras, o higiene adequado. O que nós fazemos enquanto o Estado, enquanto coordenador de uma rede que mede diariamente a epidemia, é ter uma noção da velocidade de transmissão, de qual que é o risco realmente de haver picos de transmissão, por causa que, por outro lado, também a sociedade ela necessita voltar a algum grau de produção, voltar ao trabalho das pessoas, porque as pessoas precisam sobreviver. Então, esse equilíbrio ele é muito importante e, para nós, a gente está o dia todo fazendo a análise. De uma forma geral, Thalita, eu entendo que o mineiro ele tem uma adesão muito boa às orientações do governo, né? Quando nós orientamos as coisas, nós temos a grande maioria da sociedade que tem aderência a isso. Então, quando nós vimos os feriados, que as pessoas viajaram mais, o principal feriado que deu impacto foi o 7 de setembro, que foi aquele feriado que as pessoas estavam muito presas, que foi o primeiro que eles puderam viajar. Já nos outros feriados o impacto não foi tão grande. Nós estamos passando por um momento de estresse, que é o momento das eleições. Esse momento as pessoas estão com uma tendência muito grande à proximidade, a algum grau de aglomeração, e nós já orientamos firmemente para evitar que se aglomere, mas de uma forma geral nós estamos tendo um comportamento muito aceitável. Naturalmente, quanto mais se cuidar, mais evitar que se exponha desnecessariamente é melhor, mas neste momento eu entendo que o cuidado está sendo bem adequado do ponto de vista do mineiro, do ponto de vista do comportamento da população. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, o senhor já conhece o quadro, respostas objetivas, tá, secretário? Para começar, subnotificação ainda é um problema? Não, e de forma nenhuma. Nós estamos até com ociosidade do nosso sistema laboratorial. Minas Gerais em 2021. Nós estamos fazendo o planejamento estratégico para 2021 do ponto de vista da saúde. Nós recuperaremos vários programas que foram abolidos desde 2014
e que também, com relação ao Covid, nós estaremos prontos para manter os cuidados. Minas Consciente. Para mim, foi um dos melhores programas do país no sentido do controle da epidemia e da compatibilização com a economia. Volta às aulas? O Estado, ele sinalizou que era possível voltar às aulas. Naturalmente, o controle do retorno às aulas, ele tem 3 níveis: o nível estadual, o nível local com a gestão dos prefeitos e também o nível parental, que é cada pai orientando e vendo se o filho, se o estudante pode voltar ou não. A saúde em Minas. Eu acredito que a saúde em Minas vem melhorando, nós estamos fazendo uma gestão muito correta, muito adequada e os resultados objetivos a cada dia estão melhores. Postura do governo federal em relação à vacina? Eu acho que o ministro já acertou com a gente, o Programa Nacional de Imunização será o centralizador da vacina e eu acredito que não faltará vacina para os brasileiros. Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, nosso convidado de hoje mais uma vez aqui no Café com Política. Secretário, muito obrigado por nos atender mais uma vez, prazer falar com o senhor. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Thalita, e um abraço a todos os ouvintes da Super. Obrigada, secretário.